Quando que a ansiedade vai ser um problema? Os principais sinais de que a ansiedade já não está normal é o fato dela ser desproporcional, o fato dela ser intensa, persistente, dela levar a uma paralisação na vida da pessoa e dela estar associada com sofrimento. É quando a ansiedade para de te ajudar. Quando ela está tão intensa que ela se torna um problema por si só. Se a sua preocupação com a prova, inicialmente o problema era a prova, e aí agora a sua preocupação com a prova está te fazendo sofrer, está te dando sintoma, a sua preocupação com o futuro está fazendo com que você se sinta mal. Aquela reação emocional, cognitiva, comportamental, que era fundamental para você se preparar, está fazendo com que você não se prepare. Essa sensação a gente começa a perceber, cara, eu penso nisso o tempo todo, isso não está me ajudando. A ansiedade que não leva a uma ação clara, uma ação momentânea ali no presente, ela começa a virar uma energia que não é custo efetiva, né? A gente gasta muito tempo com uma coisa que não está ajudando a gente em nada. Em geral, isso vai fadigando, como a gente viu no vídeo passado, né? Isso vai fadigando, o desempenho começa a cair, a pessoa começa a paralisar. Existem sintomas tanto físicos quanto psíquicos que podem acontecer. Sintomas físicos são vários, né? Como diarreia, náusea, dor de cabeça, formigamento, desmaio, né? Dor na barriga, vários sintomas a gente vê muito isso em criança, né? Tem crianças que não conseguem falar que estão ansiosas, que estão preocupadas. Às vezes elas começam a passar mal, falar que está com dor de cabeça o tempo todo, falar que está com dor na barriga o tempo todo, né? São síndromes que a gente chama de funcionais na infância, por exemplo, quando a criança está com sofrimento emocional, isso começa a somatizar no físico. Isso também acontece com adolescente, também acontece com adulto. Então, os sintomas físicos que você possa estar tendo, ou que seu paciente, pessoas que você conhece, pode ser o sintoma ansioso somatizado. E sintomas psíquicos, como sensação de flor da pele, irritabilidade, apreensão, preocupação, e, enfim, dificuldade de concentração. Vários sintomas podem surgir nesse sentido. Existe uma diferença, né, entre os tipos de ansiedade, que é muito importante. Existe a ansiedade paroxística, que é aquela ansiedade que é um pico e depois cai, é uma ansiedade em crise. E existe a ansiedade tônica, em que ela não é tão intensa, mas ela é persistente. A ansiedade paroxística, ela pode ser situacional, então se a gente tem uma situação que mexe muito com a gente, por exemplo, uma notícia de uma doença, uma perda de um ente querido, a gente pode ter uma crise de ansiedade nessa situação, aquilo ali passar, a gente conseguir processar aquelas emoções e nunca mais voltar. Ou ela pode ser espontânea, que geralmente acontece no transtorno de pânico, que a pessoa às vezes está tranquila, do nada ela começa a ter uma ativação emocional, tem uma crise de ansiedade, com muito medo, com muito sintoma físico, com muito desespero. E aí tem a ansiedade tônica, que é uma ansiedade contínua, estável. Essa ansiedade tônica, ela é muito comum no transtorno de ansiedade generalizada, que a pessoa está sempre preocupada, sempre com uma preocupação intensa, desproporcional e constante, e que faz com que ela sofra muito. Nesse sentido, uma coisa que eu sempre mostro assim, para os meus pacientes é a tríade da ansiedade, que é muito comum, fácil de ver no pânico, nas fobias, que é quando a pessoa tem, primeiro, uma experiência de pânico, uma experiência de medo em uma determinada situação. Essa experiência gera muito desconforto. E nós, seres humanos, não queremos ter desconforto. A gente tende a evitar desconforto. Isso é uma coisa de sobrevivência. Por isso que quando você vai fazer uma dieta, por exemplo, o seu corpo vai fazer de tudo para você voltar a comer, porque ele está querendo sobreviver, ele está querendo a lei do menor esforço. Então a gente tem uma experiência de desconforto, passa mal, tem uma crise de pânico no mercado. Em geral, nessa hora, o nosso corpo ele vai parear todo o ambiente, ele vai identificar aquela situação que fica como ameaçadora. Então, às vezes um cheiro, às vezes uma música, o seu corpo é como se tivesse um trauma, entre aspas, naquele momento ali, e ele analisa tudo. E aí, a partir dessa situação de pânico, a pessoa pode ter ansiedade antecipatória. Ela começa a antecipar situações que ela pode ter aquele desconforto novamente, e aí ela começa a evitar aquelas situações. Então, pânico, ansiedade antecipatória, evitação. Pânico, ansiedade antecipatória, evitação. Essa tríade, ela, em geral, é o que faz perpetuar a ansiedade patológica, especialmente a ansiedade crise, ansiedade paroxística. Porque quanto mais a pessoa evita
menos ela tem um processamento emocional da ansiedade. Quanto mais evita, menos tem processamento emocional. Quanto menos tem processamento emocional, mais ela vai ter ansiedade quando exposta à mesma situação. Isso quer dizer que o negócio é só enfrentar e pronto, aquele papo de coaching? Não. Por quê? Porque às vezes o desconforto é tão grande que se a pessoa tenta enfrentar de uma vez, ela tem uma nova crise. E aí esse sistema ganha mais força ainda e fica mais difícil. Por isso que a gente tem várias estratégias para conseguir diminuir o pânico, diminuir o desconforto e gradualmente fazer a pessoa se expor, gradualmente fazer a pessoa processar as emoções daquele sentido e ela conseguir progredindo até que aquele transtorno melhore completamente. Então é isso. O que fica desse vídeo é você entender que existe ansiedade normal e quais são as características da ansiedade doença. Os sintomas físicos são algo que você precisa ficar de olho. Então, sono, alteração de apetite, coisas físicas de tensão, de preocupação exagerada, quando você de fato não está conseguindo agir, quando você sente que pensa, mas não sai do lugar, não flui. Saúde mental tem muito a ver com movimento, com fluir na vida como um todo, né? E geralmente quando a pessoa está com essas crises de ansiedade ou está com um quadro de ansiedade generalizado, agudizado, a pessoa vai paralisando. Beleza? Se você ficou até aqui, peço que fortaleça aí, se inscreva no canal, curta, compartilhe com mais pessoas. A ideia é trazer informação de qualidade em saúde mental, informação científica, para que vocês consigam de fato entender, mas sem tanta complexificação, de forma simples, de forma acessível. Beleza? Meu nome é Andrei Roca, né? Sou médico psiquiatra e um abraço, até o próximo vídeo.